Os novos rumos da economia são o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco a professora Maria da Conceição Tavares, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pela formação de centenas de bons economistas desse país. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professora, vamos entrar na questão do desenvolvimento, que a senhora já não aguenta mais câmbio, né? Não, pois é. Porque realmente não tem bola de cristal e é uma coisa complicada. Essa questão, por exemplo, da infraestrutura, que o Brasil patina muito nessa questão da infraestrutura. Como é que a senhora vê isso? Como é que pode quebrar esse ciclo? E a América Latina de modo geral, não é isso? Como é que a senhora vê essa questão? Essa questão tem que fazer, não tem jeito. E você tem que fazer tanto com recursos fiscais quanto com investimento direto. Inclusive estrangeiros. Inclusive, porque não tem jeito. Isso aí não tem muito jeito. É melhor fazer com investimento direto estrangeiro do que com endividamento externo. Porque o endividamento externo, como é um projeto de longo prazo, uma infraestrutura, depois adiante você tem... E ela não dá rendimentos como pagar para pagar remessas. É melhor realmente fazer um mix, uma coisa tipo tripé. Tripé é o governo, com os estatais ou sem, mas o governo, capital nacional, capital estrangeiro, como sempre se fez, em geral, concessão de energia, porque tem a Petrobras, mas ela também usa os mesmos recursos. Ora, sobre o comando, isso sim. Sobre o comando do Estado brasileiro. Senão vai para qualquer lugar e disparata e depois sobrepõe estradas, aí fica muito ruim. Eu acho que nós estamos avançando e a coisa ferroviária está avançando muito. Quer dizer, há uma clareza enorme que você não pode continuar a mover toneladas e toneladas de matérias-primas, tanto ao longo do continente quanto para exportar. Então você tem que voltar a resolver a questão ferroviária. Abandonada praticamente quando eu cheguei no Brasil, em 54, começou a ideia de que a rodovia aqui era de integração nacional. Agora, as ferrovias são tanto integração nacional quanto integração internacional. E estão a caminho. São investimentos caros, mas que estão realmente a caminho. A outra coisa que é importante é o seguinte: hoje, qualquer Estado progressista ou qualquer agência internacional progressista tem claro que o eixo do desenvolvimento, o rumo, tem que ser o da igualdade. Quer dizer, se você não vai no rumo da igualdade, na distribuição de renda, no eixo social, você, na verdade, não tem rumo algum. Você pode fazer um período de desenvolvimento econômico gigantesco, feito o milagre do Delfim, e piorar tudo. A distribuição de renda, os miseráveis, etc. Então, não é por aí. O Brasil teve décadas que cresceu acima de 7%. E não resolveu nada, piorou. Pra vocês terem ideia, a última vez que, antes do governo Lula, que tinha crescido o salário mínimo, tinha sido em 58, em termos reais. Mas só agora é que a gente está se aproximando daquele nível. Pode uma coisa dessas? Qual a diferença entre igualdade e equidade que a senhora vem sempre colocando? É que o rumo da igualdade quer dizer o seguinte: você trata desigualmente dando um tratamento menos benéfico para os ricos do que para os pobres. Enquanto equanimidade significa tratar todos da mesma maneira. Se você tratar todos da mesma maneira, continua tudo como está. Tratar todos da mesma maneira é para a Suécia, meu bem. É quando você já é uma social-democracia madura e quando não tem miséria e os cidadãos estão todos a nível de classe média e a taxa de impostos sobre os ricos é 50%. E esse entendimento... ali é que é... E esse entendimento ali sim, ali é social-democracia vera. A senhora disse também que parece que a CEPAL, nos primeiros documentos lá atrás, também falava em equidade, que a CEPAL está mudando. Exato, esse raciocínio está começando a entrar pelos países, principalmente da América Latina. E o Brasil é exemplo disso. A nossa secretária-geral, sem dúvida, porque o Lula não tem estado dispensando tratamento igual a ricos e pobres. Os ricos ganham dinheiro. A tese do Lula é todos ganham. Mas eu preciso dar um tratamento especial para a turma pobre, senão não sobe. Por isso teve o salário mínimo que teve, está claro. Por isso que teve a Luz para Todos, esses programas sociais. Bolsa Família. Bolsa Família com todos os aspectos, mais a coisa da Seguridade Social dos mais velhos, que foi fundamental e que seguia pelo salário mínimo. Isso junto com emprego, políticas de emprego, está claro? E com políticas de... Então você tem uma política de rendas que favorece os mais pobres
Por isso que a classe média não ficou metade, ela não é tão simpática ao governo Lula, que ela não ganhou realmente muito. Os ricos ganharam o que é permitido pela taxa de juros e pela taxa de lucro do capital. Né? E os pobres ganharam por uma política de rendas, de emprego e uma política social de transferência para eles. A senhora acredita que é possível? Isso, evidentemente, é uma tendência para a redistribuição de renda. Tanto que a desigualdade diminuiu. A senhora acredita ser possível adotar medidas que reduzam a regressividade do sistema tributário brasileiro? Isso eu não acredito muito por causa de que, efetivamente, o Congresso Nacional não vai concordar. Porque aí tem realmente lobbies instalados. A reforma tributária está difícil por 2 motivos. Sempre esteve. Pelo motivo da federação, que o pessoal não está de acordo uns estados com os outros, e pelo fato de que, efetivamente, medidas progressivas... o Fernando Henrique Cardoso, quando era senador, fez um imposto sobre grandes fortunas, que era uma coisinha. Caiu na minha mão quando eu fui deputado, no governo dele. Caiu na minha mão. Eu melhorei o que pude, fui à Receita, refiz, pedi assinatura no Congresso inteiro, deram. Foi a votação, perdemos. Tem outro no Senado. O Delfim, inclusive, segundo o senhor, pediu para assinar. Pediu para assinar. Assina aí para a professora. Inclusive, era uma coisa mínima. Mínima. Mas tinha uma implicação de que controlava o imposto de renda. Dava para controlar o imposto de renda. Isso é que eles não querem. Eles não querem pagar imposto de renda. Nem de patrimônio. Entendeu? Então, a coisa da riqueza, apesar de que era um imposto mínimo, tornava claro qual era a riqueza patrimonial. Eles não queriam declarar o tamanho da sua riqueza patrimonial. Essa que era a questão. Entendeu? Não queriam saber, não queriam declarar ao governo qual era o patrimônio que eles tinham. E não declaram. O problema dos ricos, não declaram o patrimônio. Então... Ou seja, se a reforma tributária, uma reforma talvez fosse necessária... Teria que ser obrigatório. Se não for seguir nessa direção, é melhor ficar com essa que está aí e mexer em pequenas coisas, do que ficar inventando moda. Mexer em várias coisas. Mexer nos tributos que financiam, por exemplo, a Seguridade Social. Precisa. Eu estou de acordo que alivie a tributação sobre a folha salarial para permitir ajudar tanto as empresas quanto os empregados, tanto os empregadores quanto os empregados. Mas, obviamente, tem que substituir. E um imposto que precisa de circulação financeira, não adianta, chama o nome que quiser. É o Tobin. Porque senão, por uma razão muito simples, o imposto de renda, que já é mal cobrado, e o imposto sobre lucro, que também já é mal cobrado, são procíclicos. Quando o produto cresce, eles crescem bem, até mais do que o produto. Mas quando o produto desacelera ou cai, eles caem mais que proporcionalmente. Então você tem que ter um imposto que seja mais neutro para cobrir exatamente o gasto social. O gasto social não pode ficar flutuando, está claro? Esse negócio de flutuar o gasto social, não saímos nunca desta coisa. Qualquer mudança na perspectiva da igualdade. Isto, e por consequência você tem que ter uma fonte de renda garantida para atacar o social. Não pode brincar com o ciclo econômico, o qual você às vezes não controla. Por exemplo, agora, nessa crise de 2009, teve que entrar pesado em corte de gastos e em aumento de despesas desfinanciadas, o que foi ruim. Depois, por sorte, em 2010, voltou a crescer, a receita cresceu. Não é a carga propriamente, é a receita fiscal. O pessoal às vezes confunde uma coisa com outra. Muitas análises aí apontam que não há muita diferença entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Tenha paciência. Então, quer dizer, a senhora, quais seriam as diferenças básicas, principalmente nessa da área social? Que a senhora viu essa migração? Ele não deu salário mínimo a ninguém. Voltamos, ele apenas ensaiou uma pequena Bolsa Família, que não tinha luz para todos, não tinha o gás, não tinha a coisa do Minha Casa Minha Vida, não tinha nada do social. E ademais não tinha salário mínimo nem emprego. É um tripé, você não pode só fazer política social compensatória. Você tem que dar emprego e salário. Você tem que ter uma política de rendas, uma política de emprego e uma política de transferência social. Ele fez apenas uma pequena transferência social. Ele diz que é o mesmo.
Colo mesmo. Mas são uns caras de pau, hein? E aí é cara de pau mesmo. Professor, porque não é possível que o sujeito ache que salário mínimo, que é a base da Previdência e da Seguridade Social, não é um programa social. Agora, eu gostaria, a senhora é muito crítica do período Fernando Henrique Cardoso. Agora, mas isto aqui, eu sou crítica dos que dizem disparates. Eu sou crítica por outras razões. Mas eu queria saber, o que é produto, por exemplo, do momento histórico, que é naquele momento da Reagan, aquele pessoal da globalização neoliberal, Fukuyama, a democracia. O que é produto do cenário, o que é produto da concepção do Fernando Henrique aí? Ué, Reagan é 80. Reagan que entrou foi a Argentina, o Chile. Nós não entramos no Reagan a fazer isso. Mas o neoliberalismo como concepção estava fortíssimo. Sim, mas não aqui, meu bem. Ou seja, era possível fazer um governo diferente. Claro que era. O anterior, o Popinha, o nosso... O Itamar Franco. O Itamar Franco fez um governo diferente. Foi eleito senador. Esse é que foi um bom presidente. Primeiro que quem fez o Plano Real foi ele, não foi o Fernando Henrique. Certo. O Fernando Henrique estava na fazenda assim, mas os meninos, a concepção não é do Fernando Henrique, não entende nada de economia. É dos meninos da PUC. E quem afirmou e garantiu foi... Então era possível fazer outro claro tipo de que era. Tinha que privatizar tudo. Tinha que tratar o capital estrangeiro como se fosse igual ao nacional. Tinha que tirar os impostos sobre remessa de lucros. Tinha que desnacionalizar. Tinha nada, né, meu bem? Olha, a única vez que estive na CAI foi até o Serra, combinando com o Suplicy, para eu falar, porque só tinha o Suplicy. No tempo do acordo com o Fundo Monetário. Eles nos jogou numa situação tal de política macroeconômica errada que tivemos que pedir dinheiro ao fundo. Bom, o acordo com o fundo era uma das coisas mais violentas que eu já vi na vida. Era tudo. Era para privatizar tudo, inclusive o Banco do Brasil e a Petrobras. Estava escrito no acordo técnico. Como o Serra não podia falar, porque ele era do representante do governo, tinha que falar eu, porque o Suplicy sozinho não ia dar conta. Na comissão eu consegui esclarecer, mas no plenário não posso falar. Banco esse foi fundamental agora, né? Na crise, né? Mostrou que a importância 3 bancos estatais que a senhora cita, a Caixa, o Banco do Brasil. Então, realmente, o que eu estou te dizendo é o seguinte. Você imagina se o acordo do fundo tivesse levado a valer como o Fernando Henrique estava se propondo. Por isso é que o Lula, a primeira coisa que fez foi pagar o fundo. E aí não houve nenhum desacordo na equipe econômica. Aí nem o Palocci, nem o do Banco Central tiveram nada contra. Ao contrário, vamos pagar ao fundo, para eles não virem torrar o nosso saco. Porque senão eles vinham com exigências estruturais. Esse é que é o problema. Não apenas conjunturais. Professora, fala um pouquinho que a senhora gosta de desmistificar essa questão do que falam sempre que vai ter déficit na Previdência, vai quebrar a Previdência, que é preciso reforma na Previdência Social, porque ninguém aguenta mais, que a própria Dilma, uma vez assumindo, vai ter que enfrentar isso. Como é que a senhora encara essa questão do déficit? Eu encaro, desde logo que isso é uma mentira, porque não vai quebrar nada, porque nós simplesmente temos uma janela demográfica de até 2030. O tal do bônus. Bônus previdenciário. Bônus previdenciário. Por outro lado, você não esqueça que a arrecadação previdencial tem subido na medida em que houve 15 milhões de empregos com carteira assinada, novos. Emprego com carteira assinada, desconta para a Previdência, evidentemente, paga. Por outro lado, eu acho fácil fazer uma mudança no financiamento da Seguridade Social inteira, que é realmente compor os impostos, incluindo outra vez a contribuição financeira, que dava dinheiro para o burro. Então eu não acho nada disso. Eu acho que tudo isso é uma conversa para o boi dormir. E te digo, infelizmente, hoje, a direita no mundo está outra vez em ofensiva. E esse governo inglês está de novo querendo acabar com a saúde pública, mais forte que a Thatcher, que a Thatcher levou 14 anos e não conseguiu acabar com a saúde pública, nem com a Previdência Social. Agora, de novo, na França também, Sarkozy. Grécia. Pronto, de novo. Aí é que é a chatice. A Europa está muito conservadora. Muito, muito conservadora. Então, ao contrário do que se julgava, a crise, que é uma demonstração óbvia de que aquelas políticas não davam em nada, não curou a doença. Não curou a doença. Continua todo mundo neoliberal. Lá, no centro. Por sorte, na periferia, não. Essa é que é a coisa. Não há na periferia
essa síndrome. Mesmo o Chile, que ganhou, que é conservador, não falou, mas aí calou a boca, não disse mais nada. Mas depois da crise, houve assim os governos tiveram que intervir mais no mercado, um aumento da regulação. Mas era a favor dos ricos, querido. A favor dos ricos. Era para segurar os bancos, era para segurar as empresas. Não foi a favor dos pobres. O desemprego continuou lá belíssimo. Ninguém fez um food stamp novo, ninguém fez nenhum programa de seguridade social novo a favor dos pobres. A senhora não acredita a favor dos ricos, né? A senhora não acredita? Foram trilhões de dólares para banco falido. Para segurar os bancos. Obama está tentando resolver parcialmente a questão da saúde e levou um tirambaço que... Exatamente. O coitado, a única coisa que propôs a favor, porque ele queria mudar a situação. Foi assim que ele ganhou. Ele ganhou com a proposta de mudar a situação. E não conseguiu mudar nada. Professor, uma questão mais de dimensão política. A senhora já falou que a economia, até brincou, criticou os próprios economistas, não, fez uma ponderação. Se fala muito nas esferas da federação, ou seja, a vitória da Dilma foi uma reafirmação da política que o presidente Lula vem executando em todas as áreas. Só que a oposição também fez 10 estados, fez São Paulo, fez Minas, fez Paraná, fez Pará, faz quase que um cinturão que pega de Santa Catarina vai até o Pará. E a senhora sempre argumenta o seguinte, que é necessário uma maior interação da União, dos estados e municípios, segurança pública, para as políticas concretas, segurança pública, para a política. Eu nunca acho, sim, mas do ponto de vista partidário. A senhora cita segurança, transportes, desenvolvimento urbano, tem que ter essa conexão. Só poderia discorrer um pouco mais sobre isso, sobre essa necessidade? Seguinte, durante muitos anos, pela década de 60, era muito... E depois, quando se criou o BNH, se discutia muito o planejamento urbano. E o planejamento metropolitano, que vai além, por exemplo, do Distrito Federal, porque tem todas as coisas, e da cidade do Rio de Janeiro, ou da cidade de São Paulo. E de repente parou. Não tinha mais nada e as metrópoles mandaram ver soltas. Isso foi um erro do desenvolvimentismo militar. Não foi o erro do Castelo, porque o Castelo não era nada desenvolvimentista e até essa coisa ele se preocupava. O Geisel era. Mas o Geisel era e não tomou nenhum conhecimento do resto. E como aquilo foi realmente... A década de 70 foi a década de maior movimento rural-urbano, de maior metropolitização, obviamente foi tudo a galega. Então você agora tem que reordenar o espaço urbano. Mas isso não dá para fazer só com os recursos dos estados e municípios. Você tem que fazer realmente com as três órbitas, quer dizer, com a federal, com a estadual e com a municipal. Imagina a segurança. Como é que eu posso fazer a segurança só com a polícia militar dos estados? Não dá conta. Então, do ponto de vista da inteligência, do ponto de vista das fronteiras, do ponto de vista de treinar pessoal, tem que ser com as três órbitas. O mesmo transporte metropolitano. É muito difícil fazer ou metrô ou transporte metropolitano pesado sem haver uma discussão com as três órbitas e sem financiamento público mais sólido do que, ou sem garantia da União para o financiamento que os próprios estados consigam. Isso eu estou convencido. São coisas importantérrimas do ponto de vista da vida da população, mas tem que ter colaboração. Ela mesma reconheceu isso. A Dilma tem clareza absoluta sobre esse assunto. E na coisa da segurança falou claramente. Discutiu-se menos o transporte metropolitano, porque na verdade não se discutiu quase nada no segundo turno. Professora, nós estamos encerrando nosso programa. Eu queria um pouco aproveitar, queria arrancar da senhora uma mensagem para os jovens economistas, as pessoas que estão estudando economia, que estão nas faculdades nesse momento e que assistem a senhora, muita gente, a senhora inclusive arrasta multidões de estudantes, aonde a senhora vai. Que mensagem a senhora daria para esses jovens? A primeira mensagem é que economia é uma ciência social e o seu nome originário tem que ser restabelecido. A economia política. Era assim que chamava no tempo do Adam Smith, do Ricardo, etc. Então tem que voltar a essa ideia. Tem que aprender história. Se não aprender história, não é capaz de juntar estatística, etc. Agora, realmente, modelo matemático pode esquecer que não serve para nada. E isto, tanto eu quanto o Mário Henrique Simas, eu sou matemática de origem, e o Mário Henrique Simas era engenheiro matemático, a gente sempre achou que um modelo matemático é uma piada. O próprio Fed, o vice-presidente, me disse uma vez que eles têm 400 modelos matemáticos.
nunca acertam nada. Acerta aquele que tem talento para fazer política monetária, que os modelos não resolvem. E a gente também viu a quebra do fundo daqueles dois matemáticos que achavam que acertavam, e o fundo deles foi o primeiro a falir no começo deste século. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que não é apenas economia política. Não vale a pena ser economista se você não achar que tem que dar alguma contribuição na tua profissão, com a tua dignidade, com o teu esforço, com o teu talento, para o desenvolvimento desse país. E se você não se preocupar com o povo brasileiro, realmente, meu bem, melhor então ser o que você quiser. Vai ser engenheiro de obra. Não aborrece, tá claro? Vai ser engenheiro. Porque para que vai ser economista? Se economista trata de problemas sociais e políticos. A economia é um instrumento para melhorar socialmente e politicamente uma nação, para integrá-la, para torná-la finalmente o sonho do Furtado, que graças a Deus agora está avançando. Então vocês têm que ter claro que o nosso sonho é, evidentemente, ser um país mais homogêneo, mais justo, mais igualitário. Se o sonho de vocês não é esse, então, meu filho, eu acho que deve mudar de profissão. Porque até para mercado de capitais não vale a pena ser economista. Pode ser qualquer coisa. Talvez matemático sirva, estatístico, engenheiro, qualquer coisa. Até médico pode especular. Mercado de capitais é uma coisa que não tem nada a ver com a ciência econômica. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você também poderá fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos, a aula que nos foram prestados pela professora Maria da Conceição Tavares, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradecemos também a participação do jornalista Davi America. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.